Muito bem, estamos recebendo hoje mais um convidado para uma conversa preto no branco sobre eleições. Mais um candidato a deputado estadual. Hoje eu recebo aqui o Luciano Palagano, ele que é do PSOL, morador da cidade de Toledo, domicílio eleitoral em Marechal Cândido Rondon, mas que atua em todo o oeste do Paraná. Seja bem-vindo ao Preto no Branco, Luciano. Vamos conversar um pouquinho sobre esse teu projeto para chegar à Assembleia Legislativa. Obrigado, Jadir. Obrigado pelo espaço aí, né? Pelo que está abrindo para a gente. Agradeço aí a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Vamos lá, vamos fazer uma conversa olho no olho. Certo. Luciano, você não é a primeira vez que você coloca teu nome à disposição para um cargo público. As outras experiências que você teve, gostaria que você relacionasse para as pessoas poderem se situar também. Na verdade, a primeira vez que eu me candidatei a um cargo público foi em 2008, né? Aqui em Marechal Cândido Rondon mesmo, né? Então, foi na época vereador. Todas as vezes que eu fui candidato foi pelo PSOL, né? Então, o PSOL é um partido que eu ajudei a construir, eu ajudei a fundar, no caso, em Marechal Cândido Rondon, e construo há mais de 10 anos. Fui candidato já a deputado federal, a deputado estadual, e no último pleito, em 2020, a prefeito, aqui em Marechal Cândido Rondon. Em nenhuma dessas oportunidades você teve sucesso, né? Não, infelizmente, em nenhuma dessas oportunidades eu tive sucesso. E o que te motiva a mesmo assim persistir, mesmo tendo sido frustrado como vereador, como candidato a prefeito, como candidato a deputado federal, você continua persistindo, toda a eleição está colocando seu nome à disposição da comunidade? Eu acho que a primeira razão é porque eu acredito que sempre tem que ter alguma voz dissonante no pleito. Eu acho que é importante ter... Isso faz parte, inclusive, do processo democrático, e eu acho que isso renova a democracia, né? Eu não acredito que eu tenha sido frustrado, por exemplo, apesar de não ter sido eleito. Não, frustrado eu digo no sentido de não conseguir a eleição, exatamente. Não pessoalmente. Né? Então, todas essas vezes que eu fui candidato, né, apesar de saber que provavelmente eu não conseguiria, porque é de uma estrutura muito menor que os outros concorrentes, né? Mas eu sei que, por exemplo, algumas pessoas me ouviram, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e eu tive a oportunidade de, no pleito eleitoral, apresentar ideias e avaliações sobre a sociedade que dificilmente você consegue apresentar fora do pleito eleitoral, porque você não tem muitos espaços para fazer isso. Né? Então eu acho que faz parte do processo do embate de ideias que é vital para uma democracia. Né? Certo. E agora, como é que está a estrutura dessa tua candidatura, do PSOL, principalmente? Vocês têm chapa completa, deputado? Como é que está a estrutura partidária, enfim? Então, nesse momento eu estou tesoureiro estadual no PSOL no Paraná. Nós federamos com a rede, né? Então o PSOL agora é uma federação, PSOL Rede. Né? Para federal, nós estamos com chapa completa para disputar um cargo ao Congresso Nacional. E para estadual, nós estamos também com uma chapa praticamente completa. Né? E isso é pela primeira vez na história do PSOL no Paraná. Né? Com a federação, então esse processo da federação colaborou com o partido nesse sentido, e nós estamos avaliando que agora, que nesse pleito, existem chances concretas da Federação PSOL Rede eleger pelo menos um deputado federal e um deputado estadual no Paraná. Certo. E qual que é a tua perspectiva, você pessoalmente, a tua candidatura, quantos votos que vocês estão projetando? Então, eu estou encabeçando uma candidatura coletiva, né, chamada Coletivo Esperançar. O coletivo ele já existia antes da candidatura, e ele resolveu lançar essa candidatura. Nós estamos em 12 nessa candidatura coletiva, espalhados pelo estado, né? No litoral nós temos representantes em Campo Mourão, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Terra Roxa e região metropolitana de Curitiba. Né?
Desse coletivo. Desse coletivo, que são todos os co-candidatos, né, nessa candidatura coletiva. O meu nome está como nome oficial, registrado ali na Justiça Eleitoral, mas internamente nós estamos usando o termo porta-voz. Eu sou apenas o porta-voz da candidatura. Quantas pessoas que são desse grupo? Na candidatura coletiva nós somos em 12. 12. Né? E a projeção que a gente está fazendo, nós esperamos fazer pelo menos uns 10 mil votos, pelo menos, né? Espalhados aí em todas essas regiões. Certo. Essa é a projeção que a gente está tentando alcançar. Cada um desses co-participantes está trabalhando na sua cidade. Exatamente, está trabalhando na sua cidade, na sua região, na sua base. Mas como que funciona isso na prática, Luciano? Para que o nosso leitor, nosso telespectador consiga entender. É um nome, é como se fosse uma chapa, mas em torno de um nome só. Isso. E se for eleito, quem que assume a cadeira? O nome que foi registrado oficial, junto à Justiça Eleitoral. Sim, no caso eu. Mas e qual a participação dos demais? Então, a candidatura coletiva é uma coisa que começa a acontecer na política brasileira a partir de 2014, principalmente. É recente, né? Ela vem, na verdade, ela é uma legitimação de algo que determinados partidos do campo progressista já faziam, que era o chamado mandato participativo. Certo. Que se uniam Exatamente, que se uniam em torno de um nome, né? Então lideranças comunitárias, lideranças de movimentos se uniam em torno de um nome e esse nome, se eleito, né? Essas lideranças teriam acesso direto ao mandato e participariam da gestão do mandato. Certo. A candidatura coletiva, ela é de certa forma um upgrade, né? Do chamado mandato participativo. Porque hoje, na candidatura coletiva, se essas lideranças comunitárias, essas lideranças de movimento atuavam como cabos eleitorais, né, na construção da candidatura e tal, na candidatura coletiva, eles atuam como co-candidatos. O nome deles vai para o TSE? É registrado? Não, infelizmente não. Só o titular. Hoje nós temos na legislação brasileira, inclusive essa é uma pauta que a gente está tentando provocar o debate, apesar da nossa candidatura ser estadual, né? Mas a gente quer colocar o debate na mesa, que a gente precisa regulamentar essa questão da candidatura coletiva. Sim, com certeza. Hoje ela é um acordo entre as partes, é um acordo político, né? Então, por isso que algumas dão certo e outras não. Certo. Né? Até porque eu fico imaginando, 12 pessoas, aí lá na frente dá uma zebra, alguns se rebelam contra o titular ou internamente. E como administra isso? Então, por isso que tem que estar muito bem afinado. Se não tiver mandato, tudo bem. Agora, se tiver mandato. Sim. Por isso que esse coletivo, né, um coletivo de uma candidatura coletiva, ele tem que estar muito bem afinado, as pessoas têm que já tem que ter uma experiência de trabalho conjunta. Uma ideologia, né, bem definida. Uma ideologia bem definida. Por isso que, por exemplo, no caso nosso, o coletivo já existia. Certo. Né? Então, por exemplo, a maioria dos professores que fazem parte desse coletivo, da candidatura do coletivo Esperançar, nós já atuamos junto faz anos na luta sindical. Né? Certo. Então, assim como outros representantes que entraram junto, por exemplo, nós temos um integrante nosso, que é o André Brondani, ele é trabalhador da Copel. Ele é uma pessoa que também há anos a gente atua junto em outras lutas, em outras pautas. Então, é um coletivo que, na verdade, já tem um certo afinamento. Agora, se você faz um catadão aí para o processo eleitoral, pode dar problema, né? E nesse processo de regulamentação que precisa definir. Então, tem que definir algumas regras, né? Hoje, a candidatura coletiva é aquilo que as pessoas que compõem disserem que ela é. Né? Ela é um acordo entre as partes. No caso do Esperançar, o nosso acordo é o seguinte: se eleitos, o mandato vai ser gerido de maneira colegiada. Né? Então, as votações, essas que vão ser previamente debatidas dentro, né, do colegiado da candidatura coletiva. Perfeito. E quando tiver algum ponto de pauta na Assembleia Legislativa que faça referência a algum setor que algum co-candidato ou co-candidata atua,
ele vai ter mais voz, né? E a opinião dele tem mais peso do que os demais que não atuam naquela área, porque ele conhece melhor aquela área. Né? Digamos assim, é um especialista daquele Exatamente, setor, né? A opinião dele vai ter mais peso. Sim. E daí as co-candidaturas que assim o quiserem, né? Isso a gente fez uma conversa interna e então, quem assim o quiser vai atuar como assessor do mandato daí. Né? Atua oficialmente daí como assessor do mandato. Certo. Agora, vamos falar sobre propostas. Essa sua candidatura, essa candidatura coletiva, o que pensa com relação à educação no Paraná? Então, perto de 60%, 70% da candidatura do Esperançar é composta por educadores. Né? E na avaliação que a gente tem, acho que tem muita coisa que tem que mudar na educação do Paraná. Principalmente dos últimos, eu diria os últimos 8 anos, principalmente. Os últimos 4 mais ainda. Certo. Né? A gente tem uma situação hoje no Paraná em que, na verdade, mais de 70% dos educadores hoje trabalham sob efeito de medicamentos. Nós estamos fazendo uma pesquisa, nosso coletivo está fazendo um levantamento desde antes das eleições, nas escolas, né? A própria PP Sindicato fez um levantamento há um tempo atrás sobre o aumento de suicídio de educadores no Paraná. Então hoje a educação no Paraná está doente, ela está doente. E literalmente. E educador doente não consegue dar uma boa aula. Né? A própria Secretaria de Educação, acho que há uns 2 meses atrás, admitiu que houve um aumento de 70% na emissão de atestados médicos, né, por problemas relacionados a questões psicológicas na rede. Então, e da onde vem isso? Na nossa avaliação, vem de uma estrutura interna da Secretaria de Educação, a partir dessa gestão, desse governo estadual e desse secretário que hoje está, de um assédio moral estrutural dentro das escolas. Você tem uma pressão por números que passa por cima da saúde desses trabalhadores de educação e deixa, inclusive, à parte a questão do processo pedagógico e de ensino. Então, por exemplo, não importa se o aluno realmente aprendeu, importa se ele está presente na escola e se ele passou no final do ano. Né? Importa o número lá. Né? É um perfil tipo de uma empresa. Exatamente. Produção. Sim, é um perfil de produção. As escolas viraram uma indústria de aprovados para ter número para o IDEB. Uma indústria de aprovados para ter número para o IDEB. Só que esses aprovados não necessariamente sabem o conteúdo quando terminam o final do ano. Né? E nesse processo, então, além de determinar, então acho que tem que ter o papel dos deputados estaduais, que infelizmente não está contento, que é o papel de fiscalização do governo, não está acontecendo. Porque também é papel de um parlamentar fiscalizar a estrutura do governo. Ele tem que trabalhar na questão da fiscalização financeira, da questão da gestão, mas ele também teria o papel de denunciar situações que acontecem dentro da estrutura governamental que não estão de acordo com a lei e não beneficiam a sociedade. Sim. Um exemplo é a tentativa, por exemplo, de fechamento das escolas do campo dos últimos 4 anos. Aqui em Marechal Rondon nós temos exemplo disso. A escola de Novo Três Passos, eu fui secretário 3 anos, a escola de Novo Três Passos, criar o tal do multiano lá. Eu vou dizer para ti, como secretário de escola, que eu trabalhei lá, esse multiano, ele faz com que a qualidade do ensino para aquelas estudantes caia. Porque o que é o multiano? O multiano é você pegar o aluno do 6º e do 7º, colocar numa única sala, e do 8º e do 9º colocar numa outra sala. É tipo aquelas escolas lá antigamente muito seriadas, que sim, cada fila era uma série. Então, nesse caso da questão dos multianos, né, é uma escola que hoje que foi implementada, é um modelo que foi implementado a partir de 2020, na gestão agora Rato-Feder, e que na verdade foi implementado, inclusive, primeiro foi implementado, o Conselho Estadual de Educação não tinha aprovado,
Nós da secretaria, que trabalhávamos na secretaria, tivemos um problema, por exemplo, na época, porque como não tinha regulamentação, então o sistema da escola, chamado SERI, que é o sistema que a gente usa para fazer matrícula, para poder, né, organizar toda a documentação da vida escolar do aluno, a gente só conseguiu organizar essa questão da matrícula, já tinha começado as aulas fazia uns 3 meses. Aí no final do ano, por exemplo, devido à ausência de regulamentação, então o aluno do 9º ano, que ia para o ensino médio, se você emitia o histórico escolar, como ele não estava cruzado nos dados, então o sistema ignorava toda a vida escolar do aluno antes do 9º ano. Entendi. O histórico escolar dele não aparecia o 6º, nem o 7º, nem o 8º. Uhum. Então, assim, foi um ano... Esse é outro problema da atual gestão da educação no Paraná. No lugar de pensar a organização, projetar situações, problemas que podem acontecer e daí pensar preventivamente, eles vão criando as coisas e daí vão resolvendo, entre aspas, no meio do caminho. Certo. E isso bagunça a vida escolar. Luciano, ainda sobre a educação, você acha que o fato do secretário de Estado ser de outro estado, não conhecer a realidade do Paraná, ajuda a prejudicar o desenvolvimento? Eu acho que tem 2 fatores a partir dele que ajudam a prejudicar o desenvolvimento educacional das escolas no Paraná, escolas públicas, no caso. Uhum. Né? Tem esse fator, né, de ser alguém que foi importado para o Paraná, né? Nunca pisou numa escola do Paraná antes de ser secretário de educação, né? Então, não é alguém que, por exemplo, já trabalhou numa escola do estado do Paraná, alguém que trabalhou na Secretaria de Educação, alguém que conhece a realidade educacional do Paraná por dentro. E ele é alguém que não se conhece sequer a realidade educacional pública, né? Porque ele é um empresário de uma empresa de tecnologia, né? E trouxe para dentro da gestão da SEAD, além de tirando o foco, por exemplo, do professor, colocando no foco o foco do professor, que deveria ser o professor, num monte de parafernália tecnológica, né? Um exemplo é o tal do Educatron, né? Tem um nome bonito, né? Parece uma coisa de Transformers, né? Mas o que é o tal do Educatron? É uma TV com uma base que você leva para lá e para cá e você conecta e faz uma aula online. E daí você contrata uma universidade particular que vai dar aulão para todos os estudantes do Paraná, com alguns professores. Então, na verdade, os estudantes no tal do Educatron estão tendo ali a mesma coisa que ele pegar o computador dele e assistir um vídeo no YouTube. Isso é aula para esse secretário. Né? E o fato de, como ele é uma pessoa do ramo empresarial, do ramo privado, me parece que ele não foi preparado e ele não tem o preparo para atuar no serviço público. Porque no setor privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Né? Então, se você é empresário, você é dono de uma empresa, você pode fazer o que te dá na telha, o que te dá na cabeça, desde que a lei não proíba aquilo. Né? Então, você pode fazer experimentos, você pode criar possibilidades, né? Você pode experimentar aqui, não deu certo, volta ali, realoca e faz. Uma empresa, isso é do ramo privado. Certo. Né? No serviço público não é assim. No serviço público você pode fazer tudo aquilo que a lei permite. Então é uma diferença gritante. Certo. Primeiro você tem que regulamentar, primeiro você tem que aprovar em lei, primeiro você tem que verificar, fazer um planejamento antecipado para ver se vai dar certo ou não. E as escolas nos últimos 4 anos na SEAD viraram laboratórios. Alguns exemplos. Durante a pandemia, o tal aplicativo, primeiro era para ter aula online, não funcionou, parou, voltou, depois o aplicativo não funcionou, voltou, teve toda aquela situação de vazamento de dados de alunos, inclusive, ao longo da pandemia. Né? Então, um monte de experiência, que você cria experiências, não dá certo, aí então vamos fazer outra coisa, isso bagunça a vida escolar. Com certeza. Porque para uma escola,
um processo de ensino, você tem que ter um padrão, você tem que ter a noção de que quando você vai chegar na escola e você vai dar aula, não vai ser totalmente diferente do dia anterior. Sabe? Porque dar aula não é só falar, dar aula requer todo um planejamento, um conhecimento pedagógico. Então, e quando você fica fazendo essas mudanças, uma hora aqui, outra hora ali, o aluno fica perdido, o professor fica perdido, você aumenta o assédio moral dentro das escolas nesse sentido, e você bagunça toda a vida escolar do Paraná inteiro. E quem sai prejudicado? As crianças e os adolescentes. Certo. Agora vamos adiante. Saúde pública. O Paraná enfrentou, assim, o país, o mundo, enfrentou um desafio muito grande que foi a pandemia, né? De certa forma, o Paraná até conseguiu, ao contrário da gestão nacional, conseguiu conduzir de forma mais decente. Mas nós, aqui no oeste do Paraná, nós percebemos o quanto a nossa estrutura, além de ser distante da capital, era regional aqui com menos leitos de UTI. O que vocês pensam a respeito da saúde? Eu acho que uma coisa que a pandemia mostrou primeiro assim, como as coisas não estão desconectadas. Uma das coisas que atrapalhou a própria gestão da pandemia foi o negacionismo científico, né, que se alastrou junto à população. Então acho que é preciso trabalhar junto à população essa necessidade. O SUS, que tanta gente ainda ataca e atacava, se mostrou primordial para o controle da questão da pandemia. Imagina se a gente não tivesse um sistema de saúde público. Quantas pessoas mais teriam perecido. Né? Se fosse como nos Estados Unidos, por exemplo, que você vai ter que pagar, sei lá, 10 mil reais para fazer um hemograma. Né? Então acho que é preciso preciso que o Estado fortaleça a questão do SUS. Eu acho que precisa rever alguns dos contratos com hospitais particulares. Eu acho que eu acredito que é preciso fazer uma auditoria nas contas da saúde no estado do Paraná para ver se não tem dreno nessas contas. Né? Eu não estou dizendo que tem, eu estou dizendo que é preciso avaliar, é preciso fiscalizar. Né? E a gente precisa fortalecer os hospitais universitários. O HU da UniOeste, aqui na nossa região, foi primordial para a questão do combate à pandemia. Ele acabou se tornando o centro, né, onde as pessoas de atendimentos. Então a gente precisa dar mais estrutura para os hospitais universitários. Em Toledo, por exemplo, nós temos um hospital universitário pronto que até agora não está funcionando. Né? Então a gente precisa ampliar essa estrutura dos hospitais universitários. Primeiro porque eles são hospitais que atendem a população e fazem pesquisa. Né? Então muito do desenvolvimento de novas técnicas na saúde acabam surgindo a partir das pesquisas realizadas nos cursos de medicina que atendem nos hospitais universitários. Né? Certo. O HU aqui em Cascavel, o Hospital de Clínicas, no caso da Federal, lá em Curitiba. Eu mesmo sou paciente do Hospital de Clínicas da Federal. Né? Então eu acho que a gente precisa fazer uma fiscalização nesse processo do recurso e ampliar mais a estrutura diretamente pública. Né? E aí acho que os hospitais universitários são um ponto-chave para esse processo. Agora, Luciano, seguindo adiante nos segmentos, um segmento assim, importante para a nossa região é o agronegócio, a agricultura, a pecuária. A política do PSOL não é tanto voltada aos aspectos econômicos, mas também a economia faz parte do nosso dia a dia. O que vocês pensam a respeito do agronegócio, do setor produtivo? O que o PSOL tem de propostas a oferecer para essa área? Tá. Primeiramente, eu quero agradecer essa pergunta, Jadir, porque ela me permite retirar a cortina, né, de alguns discursos que muitas vezes aparecem.
Nós do PSOL, nós não somos contra o agricultor, né? Agora, nós entendemos que a agricultura, ela pode ser ecologicamente correta e ela pode ser também um processo de produção econômica que dê mais recursos para o agricultor e para quem trabalha também na área que não é o agricultor, como por exemplo as pessoas que trabalham em todo o sistema, né, da agroindústria. Certo. Com relação especificamente à produção, a nossa proposta é o seguinte: nós pensamos que é preciso criar uma política forte, robusta, de fomento à transição agroecológica. O mundo já está fazendo isso, né? A gente volta e meia vê informações aí na imprensa, nos jornais, determinado país, né, não vai mais comprar produtos com determinado tipo de agrotóxico, com determinado tipo de veneno. Então, assim, a agricultura brasileira, eu acho que primeiro a gente tem que fortalecer o mercado interno. E para isso a gente precisa também de uma política de gerência do Estado no fortalecimento do mercado interno. Porque assim, eu acho que é um absurdo um país como o Brasil, que é um país que, como se fala muito, alimenta o mundo, mas 33% da nossa própria população, quase 33%, 33 milhões de pessoas passam fome, né? Então a gente manda comida para fora, mas o nosso próprio povo passa fome. No Paraná, especificamente no Paraná, que também é um estado agrícola, mais de 50% dos domicílios vivem sob algum tipo de insegurança alimentar. Perto de 1 milhão de pessoas no Paraná passam literalmente fome. Isso são dados da Pensan. Então, assim, quando você tem uma economia agrícola robusta, pujante, e ao mesmo tempo esse mesmo povo tem um grande setor que está passando fome, tem algo errado. Alguma coisa está errada, né? Então, na nossa opinião, no nosso projeto, nós temos que investir nos pequenos produtores. Eu pego como exemplo, eu sou de Terra Roxa, eu sou natural de Terra Roxa. Terra Roxa já teve nos anos 60, nos anos 70, quase 70 mil habitantes. Hoje o município não chega a ter 25 mil habitantes. O que fez com que Terra Roxa, uma das razões que fez com que Terra Roxa diminuísse tanto a sua população e diminuísse tanto o município? O latifúndio. Foi o processo de concentração de terras no município de Terra Roxa que expulsou diversas famílias para fora do município. Então, acabaram indo para outros centros urbanos, para outros municípios. Então, a pequena propriedade de terra, ela oxigena a economia local. Então, a gente tem que investir nesse processo. Não é deixar o grande proprietário à margem, mas nós entendemos que ele já está representado. Agora, Luciano, deixa eu contestar um pouco esse teu raciocínio. Eu penso assim, que no Paraná nós temos uma predominância de pequenas propriedades. Nós não vemos aqui, mesmo você citando Terra Roxa, propriedades do tamanho que existem no Mato Grosso, na Bahia, enfim, nos grandes territórios agrícolas. Eu penso até que a nossa como que fala, divisão fundiária aqui, ela é rica, digamos assim. Você não pensa dessa forma também? Depende da região do Paraná. Aqui na nossa região, na região oeste, eu acho que esse raciocínio vai, mas quando você vai para os Campos Gerais, quando você vai para outras regiões, então, só que mesmo o Paraná tendo, em sua maioria, propriedades pequenas e médias, a política pensada é a partir do modelo da grande propriedade. Perfeito. Né? Então, nós entendemos que assim, a gente precisa mudar um pouco o foco da política de fomento, injetar mais dinheiro na pequena e média propriedade, na política de fomento, e aquele produtor que quiser fazer a transição agroecológica,
ele ter possibilidade, o Estado dá essa possibilidade para ele. Né? Perfeito. Porque isso é melhor para ele no sentido da saúde da sua própria família, dos seus empregados, né? Também economicamente, porque o produto agroecológico ele tem um valor, né, agregado maior, e vai ser melhor também para o consumidor, que o produto que vai estar na prateleira do supermercado vai ser melhor, né, mais saudável do que o outro que não é agroecológico. Só que tem que ter política de fomento. A gente sabe que a transição agroecológica não é uma transição fácil de fazer. Não, ela não é fácil, até porque não adianta uma propriedade lá no meio exatamente. Querer aderir. Enquanto está todo mundo ali. Passando veneno ao redor. Sim. Então, por isso que tem que ter política pública. Né? Agora, semana retrasada, a gente assinei o termo de compromisso com o CAPA aqui, né, da Articulação Nacional pela Agroecologia, exatamente em relação a isso, de defender políticas de fomento para a transição agroecológica. Perfeito. Que vai ser a agricultura do futuro. Essa agricultura que a gente tem é a agricultura do passado. A que tem hoje, padrão. A agricultura do futuro é a agricultura agroecológica. E se a gente não sair antes, na largada, é capaz da gente ficar para trás. Luciano, nós estamos com mais de 30 minutos já de conversa. A nossa proposta nessas entrevistas políticas é justamente esse tempo, mas eu quero deixar você à vontade. Se eventualmente teve algum tema que eu não tenha abordado que você gostaria de explanar, por favor. Eu primeiro quero pedir o apoio de quem está, né, nos assistindo. Agradeço novamente o espaço dado pelo Preto no Branco. Eu acredito que o eleitor, a eleitora que votar no Coletivo Esperançar, né, o meu nome lá oficial, o professor Luciano Palagano, mas votando essa candidatura coletiva, vai estar votando em uma candidatura que está se comprometendo a representar realmente a população paranaense no espaço da Assembleia Legislativa. E eu quero mandar aqui um recado aí específico para o meu setor dentro da categoria da educação, que são os agentes educacionais. Nós tivemos o nosso cargo extinto em 2020 para abrir as portas das escolas para terceirização. A terceirização veio para as escolas e agora recentemente ficou claro que inclusive está saindo mais caro para o governo do que era antes, diferente do discurso que é feito quando se terceiriza alguma coisa. Né? Tá saindo, ficou 70% mais caro fazer a gestão dos agentes terceirizados do que o dos agentes PSS que era antes. Então, um compromisso nosso daí, do Coletivo Esperançar e meu como agente educacional na Assembleia Legislativa lutar para derrubar a lei que extinguiu os cargos dos agentes educacionais e terceirizou esses cargos da merendeira, do secretário escolar, da secretária, do pessoal da limpeza nas escolas do Paraná. A gente tem que voltar a ter funcionário, agente educacional 1 e 2, concursado nas escolas, porque esse é o padrão de qualidade que a gente merece para os nossos alunos e também para a nossa própria realidade enquanto trabalhador da educação. É isso. Obrigado. Beleza, obrigado, Luciano. Um grande abraço a você. Nós voltamos a qualquer momento com mais uma entrevista.